Mano, o caos de hoje, ele é muito extenso, mas eu acho que eu vou conseguir condensar tudo em dois caras que, velho, se eles não tivessem na Marvel naquele período, ia ser uma... Você tá curioso, né? Você gosta aqui do nosso quadro? Então, vem aqui, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo se tu curtir, certo? E se tu tá apaixonado por vídeos como esse e tantos outros que a gente gera aqui, torne-se membro. Tem o botão Seja Membro aqui, ou entra lá no colabora.ai/DanielHDR e vai descobrindo um monte de vantagens que você tem sendo membro apoiador aqui do canal. Além de ajudar na produção do conteúdo, tem muito material exclusivo para você no nosso grupo do Discord e nas redes sociais que a gente acaba mantendo aqui pelo canal. Então vamos lá, porque essa história, essa história é muito louca, muito louca. Você já vai se ligar. Ela começa já com a Marvel consolidada como uma editora que não fazia só quadrinho para criança, ela fazia quadrinho inclusive para jovens universitários, que estavam vendo as discussões filosóficas que o Stan Lee botava nas bocas do Surfista Prateado, ou o sci-fi hardcore que a gente tem com o Quarteto Fantástico do Jack Kirby com o Stan Lee, ou as histórias com o drama mesmo do Aranha, sabe? Um bocado de coisa que a Marvel estava publicando. E aí começa a ter uma geração de leitores entrando na editora e que começaram a ser autores também. Tentando resumir aqui, Roy Thomas agora era o responsável por todos os títulos. O mesmo Roy Thomas da Espada Selvagem de Conan, que escreveu os X-Men que o Neil Adams ilustrou, esse Roy Thomas agora ele estava fazendo a função que o Stan Lee já não estava mais fazendo. Por quê? Porque o Stan Lee estava num outro nível. A Marvel tinha acabado de ser vendida no finalzinho ali dos anos 60 e a gente tinha agora o Stan Lee sendo mantido pelos novos donos da Marvel como o publisher. Era o cara que estava ali coordenando as mentes criativas, mas na verdade quem estava botando muito a mão na massa era o Roy Thomas. O Stan Lee estava preocupado em licenciar os heróis da Marvel para o cinema, para TV, para desenhos animados, para brinquedos, para um bocado de coisa. E o Roy Thomas, cheio de função, ele já estava tendo que recrutar jovens roteiristas, jovens artistas que escreviam e desenhavam as próprias histórias, já eram os chamados artists, ou seja, era o Jack Kirby criando uma nova geração de artistas. E tu tem caras muito díspares não na qualidade, mas em perfis de trabalho. Tu tinha caras que já seguiam ali o estilo da casa, né, aquele tipo de coisa, e tu tinha uns caras que vieram pra causar, mas causar no melhor sentido, velho. Nós vamos pegar dois personagens aqui. Um deles é o Steve Englehart, que chegou a ser roteirista ghostwriter do estúdio do Neil Adams e do Dick Giordano. Krusty Bunker era o nome do estúdio, que prestava serviço para várias editoras. Só que ele acabou fazendo um teste de roteiro em 1971 a pedido do próprio Roy Thomas. E o Roy Thomas pegou, viu o potencial daquele cara, já começou a botar ele, ali ele tava com o quê? 23, 25 anos? Acho que por aí. Ele começou a trabalhar em várias revistas. Sabe quem era o outro? O outro era o Jim Starlin. Tinha acabado de servir a Guerra do Vietnã ali na Marinha Americana. E aí no que ele volta, ele resolve fazer, sabe o quê? Psicologia. Só que ao contrário do Englehart, ele vai fazer numa faculdade comunitária. Então, ele vem com os ideais muito liberais, assim como o Englehart. Então tu nota que a mente dos dois está convergindo ali. Então a contracultura estava muito pesada. Assim como os hobbies do Sr. Jim Starlin, porque os hobbies dele eram motocicleta, xadrez e ácido, muito ácido. Tanto que ele dizia que ele conseguia fechar os prazos na base do ácido, velho. Ele pegava vinho, ácido e fechava os prazos absurdos. Isso é mais adiante, tá? Porque o Sr. Jim Starlin, ele recebe uma oportunidade de ouro do Roy Thomas. Roy Thomas já contava com Steve Gerber como roteirista no Homem de Ferro nessa época. O Steve Gerber é um dos caras mais anárquicos da indústria dos comics. Ele criou o Howard Patton. Ele foi um dos caras que botou pilha pros manos da Image surgirem, sabe? O Gerber, ele já era um cara muito louco também. E o Gerber, junto com aquele moleque de Starlin, o motociclista, tinique quase ali, né? Chegado nos ácidos, numas baladas, numa partida de xadrez para exercitar o seu lado filosófico também. Jim Starlin, velho,
tava on fire, cara, ele pega e mete já de cara Drax o Destruidor e o Thanos na história. O Jim Starlin, caso que você não saiba, é o criador do Thanos. Coloca esses dois personagens, mas meio tipo assim, a moda Miguelão, sabe? Num gibi do Homem de Ferro, que nem tão sci-fi era assim, né? E já começa a plantar numa única edição com o Geber umas ideias muito avançadas até pro Homem de Ferro. Porque o Homem de Ferro, você sabe, era o cara que vendia armamentos pro governo e virou o Homem de Ferro, bababá, tal, bronco. Só que aí eles já plantam a ideia de que o Tony Stark ia largar o comércio de armas e ia se tornar um cara de posições ecológicas, muda a postura, a linha política do personagem, né? Ele vai passar a investir em pesquisas ambientais. O Roy Thomas adora isso. Porque o Roy Thomas também era um cara que tinha as suas ideias liberais. Só que o Stan Lee não curte muito, não. O Stan Lee manda tirar o Jim Starlin da história. O Geber, ele tenta puxar já um pouco as rédeas do Geber. E aí o Jim Starlin ganhou a simpatia do Roy Thomas e ele acaba indo pro título do Capitão Marvel. Sim, o Capitão Marvel, o Guerreiro Kree. Cara, eu nem vou entrar em detalhes tanto. O Capitão Marvel não era o da DC lá, o Shazam? Cara, isso daria um caos à parte, só que tem tanto canal que já falou nisso, principalmente na época que veio o filme da Capitã Marvel e o filme do Shazam, que, cara, se você quiser, você assiste esses outros vídeos, com certeza tem conteúdo legal, mas se você quiser que eu conte essa história maluca da família Marvel e do Marvel da Marvel, que depois virou Marvel Man, e aí dizem que o clássico da Marvel foi comprado, querem que eu conte uma coisa dessa? Eu conto, só dizendo nos comentários aí. O fato é que ele começa a escrever e desenhar o título do Capitão Marvel e ele causa uma revolução dentro da revista, porque ele era um personagem completamente enfadonho. Ele faz o Rick Jones, que era o adolescente tiracolo de tudo quanto é que era a equipe de super-herói da Marvel, sidekick, foi sidekick do Hulk, sidekick do Capitão América, sei lá, só não foi sidekick do Aranha. Ele acabou botando o Rick Jones para trocar de existência com o Capitão Marvel. Batia os braceletes, ele trocava de plano, o Capitão Marvel vinha pro nosso plano e o Rick Jones ia para uma outra dimensão. Um adolescente trocar de lugar com um herói adulto? Já vi isso em algum lugar. Ele pega o Capitão Marvel, que tinha as histórias pífias, e o Rick Jones, que era um qualquer coisa, sabe? E começa a trabalhar filosofia, existencialismo, questões religiosas e políticas e muita psicodelia. O Steve Englehart, no seu contraponto lá, ele estava começando a escrever Vingadores e Defensores. E sabe que ele começou a sair muito bem, tanto que ele resolve ter uma ideia. Eu vou fazer uma saga que vai se estender por os títulos Vingadores e Defensores durante alguns meses. Como ele estava cuidando das duas histórias, ele sabia quem fez o quê, quem deixou de fazer o quê, quem saiu do título, quem voltou do título, quem morreu, quem ressuscitou, quem pegou não sei o quê. Cara, ele fez a primeira história interligada de saga em 1973, você tem noção? Em março de 73 ele acaba fazendo isso. Ao mesmo tempo que ele pega o Capitão América, que já estava meio que mal das pernas ali, né? Depois que o Stan Lee e o Jack Kirby trouxeram lá nos anos 60 o personagem, eles já não sabiam mais o que fazer. E tu tinha tido Watergate, cara. Tu tinha tido a Guerra do Vietnã. Tu tinha tido Woodstock. E o Englehart, com o pensamento dele, falou, quer saber, eu vou botar uma consciência pacifista, liberal no Capitão América. E ele ainda consegue criar uma continuidade retroativa explicando quem era o Capitão América dos anos 50, que saía batendo em comunista e não sei o que mais, e ele mostra que era um substituto do Steve Rogers, que tomou uma segunda tentativa de criação do soro do super soldado e que ficou lelé da cuca. Se você acabar lendo hoje, tirando todas as licenças de escrita da época, cara, ela tem questões que deviam ser pensadas e que são meio que uma assombração até nos dias de hoje. Vale a pena uma leitura com um distanciamento histórico para você entender o contexto. O fato é que o Englehart, ele começa a arregaçar também, cara. Tanto no título do Capitão, quanto no título dos Vingadores. Toda essa sintonia de pensamento, cara, era também compartilhada não só nas criações, mas também fora do ambiente de trabalho dos escritórios da Marvel. O Englehart e o Jim Starlin, eles iam em muitas festas,
mas muitas dessas festas elas eram promovidas pelo Jim Starlin, que dividia apartamento com o Al Milgrom. Também era 8, muito louco, cara, muito louco, vocês nem têm ideia. Eles tinham outro amigo deles de balada também, que era o Alan Lee Weiss. Esse cara era um baita de ilustrador, que era tipo um Don Juan. Pra vocês terem uma ideia, ele tinha uma casa no Queens, que ele dividia com 5 aeromoças. O que eles faziam lá, não sei. Mas o Milgrom, o Jim Starlin e o Engelhart, eles saíam, cara, de noite zoando, cara. Eles saíam pela noite em Nova York e iam pro Central Park, sabe? Eles ficavam andando de uma ponta a outra pra cidade. Aí tu pensa, pô, legal, né? Nova York deve ser bem divertido mesmo, né? Cidade bonita. Mano, não! Eu tô falando da Nova York do Taxi Driver. Eu tô falando da Nova York do filme dos Warriors, lá dos guerreiros. Sério, velho, era tenso. E os caras saíam doidaço, velho, doidaço. Iam pro Central Park, expandir a mente deles. Eles chegaram a invadir a obra do World Trade Center, lá quando estavam começando a construir, eles driblaram a segurança, entraram lá dentro também, pra ter ideia de roteiro, também expandindo a mente deles. Chegou um ponto, cara, que eles foram numa convenção de Halloween, uma parada assim, que tinha um fã de quadrinhos que promovia um evento que muita gente da indústria ia. Eles lá, também perto de uma cachoeira que tinha lá na cidade, expandindo a mente deles, eles resolvem ter uma ideia maluca. Eles bolam uma trama muito louca, misturando Cabala, Illuminati, um bocado de coisa, cara, referências malucas, assim, Cavaleiros Templários místicos, uns trecos, muita referência de esoterismo, psicodelia, de xamanismo, cara. Eles misturam tudo isso e falam, olha, nós vamos fazer isso acontecer no mesmo mês no título do Doutor Estranho e o título do Capitão Marvel. E o Engelhart, por causa do sucesso dele, chegou a ser chamado pelo artista que estava trabalhando no título do Doutor Estranho, o Frank Brumner. Frank Brumner. Pronto, falei certo. O Frank, que não é o Miller, pede pra trabalhar com o Engelhart porque eles tinham se conhecido numa festa do Jim Starlin. Essas festas do Jim Starlin que eu já falei, aquela muito louca. E eles ficaram batendo um papo de leve, assim, sobre druidas, Tolkien, Lovecraft, satanismo, um monte de coisas, cara. E aí, quando ele queria já escolher um outro roteirista pra trabalhar com ele, né? Ele pega e escolhe aquele cara que ele conheceu na festa. Pô, aquele cara era gente boa, velho. Chama ele, pô, acho que eu vou ter umas ideias bacanas lá com ele. Vai rolar umas ideias bem legais. E ele tava lá na cachoeirinha, essa que eu acabei de falar, né? Expandindo a mente. E eles bolam essa ideia maluca. E enquanto que no Capitão Marvel, o Jim Starlin faz o Thanos ter acesso ao cubo cósmico, ter a consciência de que ele se tornou um deus, e ele cita bem dessa forma, eles começam a trabalhar numa história do Doutor Estranho em que o ancião morre e a gente tem um vilão do Doutor Estranho conseguindo viajar no passado e resgatar a essência mística dos Magos Templários, do Merlin, dos sacerdotes de Sodoma e Gomorra e elevar o espírito dele ao poder de um deus. E as histórias saem. E os fãs adoram, mas o Stan Lee, quando se dá conta, na mesma semana que saiu os gibis, ele manda uma carta pros dois e fala assim: eu quero que vocês peçam desculpas, retratem-se numa sessão de cartas no próximo mês, dizendo que eles não são deuses, que o Thanos não é deus, nem que o vilão do Doutor Estranho é deus, que eles são um deus. A Marvel não fala sobre Deus. O Engelhart e o Brumner, eles não gostaram muito dessa ideia, cara. Eles ficaram assim, não. Aí tira toda a graça, mano. Tira toda a graça. Pô, e o Starlin também. Aí eles trocam uma ideia com o Starlin lá. Porra, mano, você quer também se retratar lá? Ele falou, não quero não. Meus planos são esses pro Thanos mesmo. E aí eles falaram, quer saber? Vamos fazer um negócio? Eu vou viajar lá pro Texas, ou o Engelhart falando. Vou passar o Natal lá. Tenho parentes lá. E eu vou mandar uma carta dizendo que eu sou o reverendo Billis Gray. Dizendo que amei esse gibi, incrível. Esta história é uma das melhores histórias em quadrinhos que eu já li na minha vida. E nem sei se era exatamente nessas palavras. O Jim Starlin pegou as cartas, estava lá na redação, afinal de contas, ele estava recebendo as cartas dos leitores do Capitão Marvel, que ajudavam ele a expandir a sua consciência cósmica. Ele também recebia as cartas ali do Doutor Estranho, e entre essas cartas veio essa carta que o Engelhart mandou lá do Texas. Acontece que o Roy Thomas não sabia que o Engelhart estava no Texas. Ele pegou, leu a carta e falou, olha, vamos aproveitar essa carta e botar nas duas publicações logo, né? Porque, pô, tá aqui tem um reverendo, né? E não se alterou nada.
É, cara. E quando você olha esse tipo de coisa, tem noção que nessa época passou muita coisa que hoje em dia com certeza não passaria. Ou até iria se discutir em outros aspectos. Mas eu tenho certeza que muitas das histórias criativas pra caramba acabaram rolando. Sabe uma delas? O Engelhart e o Starlin se juntam para começar a escrever as histórias do Capitão Marvel. O Capitão Marvel, ele tá com o Rick Jones compartilhando a existência, né? O Capitão Marvel está na dimensão lá, enquanto que o Rick Jones está no festival de rock tocando e oferecem pro Rick Jones umas paradinhas. O Rick Jones fica muito louco, cara, no meio do show. Faz uma performance absurda, assim, nível Jimi Hendrix. Enquanto que na outra dimensão, o Capitão Marvel estava apanhando nessa outra dimensão de um vilão que ficou preso lá. E quando o Rick Jones tem o efeito das paradinhas lá nele, o Capitão Marvel começa a tomar contato com a consciência cósmica. Aí ele expande a consciência dele, sei lá de onde tira a força essa, derrota o vilão. E no momento que eles estão para trocar de presença de novo, eles se cruzam ali, né, na dimensão, o Rick Jones pede desculpas, ele fica preocupado se ele tinha afetado de repente, né, os pensamentos do Capitão Marvel, porque ele acabou usando as paradas lá. E o Capitão Marvel põe a mão no ombro dele e diz assim: não, você fez muito bem, meu filho. Isso me ajudou a expandir o meu cosmo a ponto de eu tomar contato com a consciência cósmica. Agora eu tenho outra visão de vida e tudo. Velho, sério, cara, sério. Se você gostou dessa história, comenta aí se você já leu uma história que você se perguntou, cara, por onde é que passaram as ideias dos roteiristas? Se você já ouviu falar alguma história sobre o processo criativo com tanta doideira envolvida. E é lógico, se você está gostando aqui do conteúdo do canal, você quer ser um apoiador, vai lá no colabora.ai/DanielHDR ou aqui no Seja Membro e torne-se um apoiador. Não pode? Compartilha, dá uma curtida no vídeo, isso nos ajuda muito, tá? Valeu!